Amigas e amigos, chama a atenção essa rápida sucessão de acontecimentos que vão revelando a profundidade da crise na qual os golpistas meteram o país. Começou com essa história aí do STF, o STF pôs freios na sanha lavajatista, né, a sede de perseguição política que eles tinham ali, né, com todo o arcabouço que envolve a Operação Lava Jato, tudo isso que a gente sabe que significa a Operação Lava Jato, porque eu tenho comentado muito isso aqui, o STF simplesmente resolveu pôr parâmetros. Essa questão, por exemplo, de tirar o tal do crime eleitoral, né, tirar das mãos da Lava Jato, né, isso aí desencadeou todo um processo de fúria, né, de cólera contra os integrantes do STF que votaram a favor, né, que simplesmente aplicaram a lei, quer dizer, aplicaram a obviedade do óbvio. A Operação Lava Jato é um estado de exceção, né, cravado dentro do Estado Democrático de Direito que vai destruindo, né, esses mecanismos, né, que por dentro vai destruindo, né, um outro corpo estranho que entra aí no caso do Estado Democrático de Direito para ir minando, né, e destruindo e implantando consequentemente a lógica deles. Eles falam muito aí do Gramsci, né, essa pantomima que tem por aí, né, de marxismo cultural, essa gente aí que inclusive está no governo Bolsonaro, né, o Olavo de Carvalho, seus prepostos que tem ali, essas coisas todas, né, que eu já comentei aqui também, quer dizer, na ideia do Gramsci, marxista, né, ele dizia que as sociedades tinham que fazer sínteses para que houvesse uma outra hegemonia cultural, né? Essa questão toda aí, a luta das mulheres, por exemplo, que se faça uma síntese disso, né, pela emancipação das mulheres, né, dos negros, da população LGBT, né, da população indígena, né, de forma que tudo isso vai compondo um comportamento na sociedade, né, de civilidade, de civilização. Isso aí para eles é o marxismo cultural, vai criando uma cultura. Isso aí é marxismo, é comunismo, essas loucuras que tem por aí, né, que é tipicamente fascista. Quem estudou, ou quem estuda, ou quem for estudar, né, o que foi a ascensão do nazifascismo, vai ver isso lá. O mesmo discurso, o mesmo comportamento, né, da intolerância, do ódio, né, que a gente vê nesse negócio de marxismo cultural. O fundo da questão é tudo isso aí, né? Tem aí também a discussão do chamado identitarismo, né, que às vezes fica se discutindo, né, as coisas setorizadas sem compreender a coisa mais de fundo, né? O sentido de classe, o sentido ideológico. Evidentemente que essas coisas têm que ser compostas, a gente não pode perder uma da outra. A opressão de classe, eu sempre falo aqui que o preconceito social, né, a discriminação social é o que é o determinante de tudo, né, que vem de cima para baixo, tem transversalidade, essas coisas todas, né? O sentido, portanto, né, desse estado de exceção é exatamente trazer esse obscurantismo, né, para dentro da institucionalidade do país, né, e é isso, luz e escuridão não com uma antípoda à outra, né? São coisas que uma anula a outra, né? Ou se tem a escuridão ou se tem a luz, né? E aí tem a Era das Luzes, que sempre falo aqui da Revolução Francesa, né, do Iluminismo. Isso aí tudo é o obscurantismo, é a escuridão, é a ignorância, é a estupidez, é a violência, né, e etc, etc. Tudo que a gente sabe que é o fascismo, que é o que nós estamos vendo aí. E chegou-se nesse caso agora, né, acabou de acontecer da prisão do ex-presidente golpista Michel Temer, usurpador. Tem tudo isso que tem que dizer, Temer é isso aí, né? Quer dizer, tudo que ele está sendo acusado, né, a gente sabe, eu falo aqui sempre, a Lava Jato faz pior. Se for acusar a Lava Jato do que eles estão acusando o Temer e outros mais, né? É importante separar as coisas. É importante que se apure de fato, né, essas denúncias de corrupção contra o Temer, contra todo mundo, todos, inclusive da Lava Jato, né, que não é de hoje, né? O Estado Democrático de Direito é isso aí, quer dizer, é um Estado que
é de todos e não é de ninguém em particular, né? Ele tem que agir ali como um mediador, né, para aplicar a lei, aplicar a Constituição. O que eles estão fazendo? Aí se sobrepõem as coisas, né? Que é o sentido do fascismo, né? Do poder ditatorial, discricionário, né? O estado de exceção. Se sobrepõe, quer dizer, a lógica da Lava Jato para eles, que se imaginam, eles podem administrar uma fundação de 2,5 bilhões de reais, totalmente à margem da lei, sem controle nenhum. Quer dizer, isso aí não é corrupção. Se isso aí não é corrupção, então a humanidade está salva da corrupção. O resto tudo vira café pequeno. As acusações que eles fazem ao Lula, por exemplo, 1 milhão lá no triplex, não sei quantos mil lá no sítio de Atibaia e tal, né? É importante comparar os valores. Agora, que se investigue tudo. Mesmo no caso do Lula, teria que investigar. Eles não estão acusando? Como é que acusa, prende, não sei mais o quê, e não investiga a natureza da acusação? Do Temer é a mesma coisa. E do Moreira Franco, né, que era o seu ministro, o seu braço direito e tal, né? Nesse período aí de transição da ponte, do golpe, eles são tudo que a gente... usurpadores, né? O Temer, traidor, etc, etc. Né? Agora, tenham certeza absoluta que a prisão dele não é para investigar as acusações que eles fazem contra o Temer. Não é a mesma coisa do Lula. É isso, né? O Caixa 2, cadê o Caixa 2? Cadê aí o pacote anticrime do Sérgio Moro? Que, aliás, é outro sintoma aí, né, da degradação rápida, né, da popularidade, porque as coisas são óbvias. Eu tenho falado aqui, ele vai governar com o quê, como, em qual direção, fazendo o quê? O povo vai olhando, vai percebendo, fala, puxa, isso aí não vai dar em nada, né? Façam uma pesquisa sobre a Lava Jato, né? Dizendo a verdade, não é fazendo manipulação, não, né? E veja qual é a popularidade da Lava Jato, porque a coisa é lógica, ela é óbvia. É somar 1 mais 1, ligar A com B. O método da direita governar é esse aí, é o método da Lava Jato, é o método do Michel Temer, é o método do Bolsonaro, né? Foi o método da ditadura militar, foi o método do Collor, do Fernando Henrique Cardoso. Não tem não tem milagre nas coisas, quer dizer, não tem a conversão, não tem os santos que eles dizem, né? Que a corrupção, como diz o Sérgio Moro, corrupção. Não tem quem é o Deltan, não tem que tudo isso aí é teatro. Não tem Marcelo Bretas. Quem é Marcelo Bretas que mandou prender o Temer? E o Moreira Franco, quem é? Eu falei muito dele aqui. E a prisão, o pedido da prisão partiu de onde? De onde? Né? Qual a premissa do pedido da prisão do Temer e do Moreira Franco? Delação premiada. A delação tem... se for falar aqui, né? Eu tenho falado muito. A delação tem que ser espontânea, não pode ser sob coação. O que ele está tentando fazer ali? Né? É importante a gente atentar para esses detalhes, né, que não é uma prisão fundamentada juridicamente, fundamentada na lei, né, não é uma prisão com o sentido objetivo de investigar as acusações. É uma prisão política. Tem ação política. Ação política. Quem vai se beneficiar disso ainda não dá para saber. Que o Bolsonaro é isso aí, né? Popularidade em pouco tempo virou pó. Já se desmanchou no ar. E vejam como eles vão criando um círculo de crises. Né? Crise atrás de crise. Quer dizer, quando prende o Temer e o Moreira Franco é outro foco de crise, claro. Né? Isso tem repercussão no Congresso Nacional. Né? Como é que o Bolsonaro vai passar a reforma tão decantada, a reforma da Previdência, num clima assim? Como vão reagir? Já teve algumas reações, Tasso Gereissati, por exemplo, né? Chamou de espetáculo midiático, coisa do tipo. No fundo é isso mesmo, é verdade, é exatamente isso, espetáculo midiático, politicagem. Quem é Marcelo Bretas? O homem lá do auxílio moradia, duplo auxílio moradia, ele é a esposa, e eu tenho...
né? Nem vou relembrar aqui que quem me acompanha aqui sabe que eu tenho relatado há muito tempo. É o braço, né? O Sérgio Moro, lá do Rio de Janeiro, né? Com todas as práticas de Sérgio Moro. Então, e outra, né, que o STF mandou a Polícia Federal ir atrás das provas aí dessa uma operação sigilosa, né, das ameaças que foram feitas, né? É isso aí, né? É a degradação completa. Eles só conseguem governar assim. Agora, lógico que eles procuram um ordenamento político, né, que é o desespero deles, a história da reforma da Previdência. Tem tudo isso aí da geopolítica, esse papelão, né, agora da comitiva do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né, que não teve um acordo ali de reciprocidade, né, só coisas contra o Brasil, contra o povo, né, usando o Brasil nas manobras. Isso é histórico, tem muito isso aqui no Pedro Pomar. Inclusive essa história do Conselho de Segurança, né, da ONU, né, como que os Estados Unidos manipularam naquela época o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Tem coisas, por isso que é importante conhecer as histórias aqui, para a gente saber exatamente o que está acontecendo, né, neste momento. É mais um momento de crise. Como é que eles vão fazer um ordenamento político? Né? Não pode ser o estado de exceção lá da Lava Jato, porque aquilo lá também aquilo lá se desmancha na podridão. Foi importante, um instrumento político para fazer a transição do golpe, etc, etc. Agora são pessoas que não têm nada, não tem densidade moral, não tem densidade intelectual, né? Esse atrito aí do Rodrigo Maia com o Sérgio Moro, por exemplo, o Sérgio Moro querendo dar pito, o que ele fazia lá nas audiências, né? Sobretudo com Lula, com os advogados do Lula, da defesa do Lula, dando chilique, piti. Foi fazer com o Rodrigo Maia, já tomou invertida. Quer dizer, agora é isso, eu falo aqui sempre, essa gente é assim, né? Essa gente pensa assim, e essa gente age assim, né? Com diferenças e tal. Uma ocasião eu até falei aqui que o Sérgio Moro era o Bolsonaro de toga, com características diferentes e tal, mas a ideologia é a mesma, né? À toa que ele foi parar lá como super-ministro do Bolsonaro, né? E os editoriais aí, eu tenho falado bastante aqui dos editoriais dos jornalões, né? Importante, baliza para a gente entender, né, o real significado da crise, por onde eles querem que a coisa vai. Não é por aí, não. Não é por Marcelo Bretas, não é por Deltan Dallagnol, não é por Sérgio Moro, não é por Bolsonaro. Isso é crise, porque essa gente não tem estatura moral e intelectual, né, para governar, para dirigir nada. Não tem. Marcelo Bretas não tem. Tem o outro lá de Brasília, Valisney, não sei o quê, outro braço da Lava Jato. Esse é mais contido, mais discreto, mas tem o mesmo perfil. Isso vai gerando o quê? Atritos, crises. E a crise econômica aprofundada, se aprofundando, não tem nenhuma perspectiva de melhoria na crise econômica. Consequentemente, os índices, os indicadores sociais vão se degradando também, vai aumentando a violência, o desemprego e tal, tal, tal. Esta é a realidade. Aí que entra essa questão, né, que eu tenho falado aqui, né, de se ter, né, uma oposição vigorosa, consistente, firme, não é gritaria, né, sair por aí gritando fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro, então isso aí serve para as assembleias estudantis, quando muito. Né, para quem faz oposição consequente e tal, tem que procurar, né, os moldes, né, que possam conduzir um processo político, que eu sempre digo aqui, que o que está em curso aí é um processo político, todo esgarçado, escangalhado, caindo nos pedaços apodrecido, né? Mas é um processo político. Só outro processo político pode suplantar esse. E é aí que entra, né, a chamada inteligência coletiva, o sentido de unidade, né, de compreender exatamente, né, cada passo que vem sendo dado nesse processo, na história, exatamente para que a gente, né, tenha um outro rumo, um outro caminho de defesa da democracia, da inclusão social, da soberania nacional, essas questões todas que são básicas do processo civilizatório, né, do processo aí de marcha do progresso social. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.